tão importante, esse momento fantástico na vida da igreja cristã, não só para luteranos, não só para protestantes, mas para todos nós, para todos os cristãos espalhados no mundo inteiro. Somente pela Escritura. Se você quer conhecer a verdade, conheça a Escritura. Se você quer saber de onde vem, para onde vai, olhe para a Escritura. Se você quer crer, é pela fé, essa fé que Deus colocou em nosso coração, que nos faz aceitar esta Escritura como palavra de Deus. E o terceiro pilar, somente pela graça. Somente pela graça. Eu gostaria de pedir que a Neire voltasse à terceira estrofe do hino que nós cantamos, do hino da Reforma. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo na qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade, o céu herdarei. Todos nós, aqui eu penso que trabalhamos, e quem não trabalha sabe como é difícil chegar no fim do mês e não ter o seu salário, não ter o dinheiro para receber e sustentar a sua família. Como é difícil isso. Mas nós trabalhamos o mês inteiro. Acordamos pela manhã, nos dedicamos ao trabalho. Nós nos esforçamos para fazer o melhor de nós. E no final do mês, nós vamos buscar aquilo que nós merecemos. E o que merecemos? O salário. Nós merecemos o salário. Eu não estou falando se o salário é suficiente, se não é, se estamos contentes com ele ou não. Mas o combinado é merecido pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Tem uma pergunta: se no final do mês eu mereço meu salário, e se Deus resolver nos chamar hoje, nos tirar desta vida, de tirar desse mundo, você merece o céu? Você merece o céu hoje? Se você estiver diante de Deus, e Deus lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no céu, o que você lhe diria? Quais são as suas obras que você apresentaria diante de Deus? Pois eu digo a vocês, não há uma só obra que nós possamos apresentar para Deus, não há só uma, na qual nós poderíamos chegar para Deus e dizer: eu mereço o céu. O Senhor precisa me deixar entrar no céu. Por quê? Porque eu fui bom? Porque eu mereço? O céu não é merecimento. Por mais que isso doa no nosso coração, por mais que isso vai contra os nossos princípios e com aquilo que nós julgamos justos, o céu não é por merecimento. O céu é graça de Deus. O céu é um presente de Deus que Ele nos dá. Mas quando nós falamos em graça de Deus,
Qual é a primeira coisa que nos vem à mente? Graça de Deus. É o amor imerecido de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. Vocês não merecem o amor de Deus. Mas mesmo assim, a sua graça se estende sobre nós. A sua graça nos alcança. O seu amor vem ao nosso encontro. Desde a queda do ser humano em pecado, nós merecemos única e exclusivamente a condenação de Deus. Alguns não aceitam, mas literalmente a palavra é inferno. Quando falamos em condenação, não há outra palavra que descreve exatamente o que merecemos a não ser inferno. E é isso que merecemos a partir da queda do homem em pecado. Mas desde aquele momento, Deus estendeu ao ser humano uma oportunidade. Deus fez com o ser humano uma aliança fantástica, maravilhosa. A aliança da salvação. Não a aliança de convivermos aqui neste mundo, mas a aliança da salvação, aquela que me garante o céu. E esta aliança é Jesus Cristo. Fora de Cristo, não há salvação. Nós não poderemos chegar na presença de Deus sem o nosso advogado. Sem aquele que nos justifica, sem aquele que nos tornou santo pela sua obra, pelo seu sangue. A obra que Cristo realizou, essa foi perfeita. As que nós fizemos, no lado literalmente humano, essas são impuras, são imperfeitas, elas não nos justificam diante de Deus. Mas a obra que Cristo fez, esta obra santa, pura, sem pecado, quando Ele verteu o seu sangue lá na cruz, essa foi suficiente para nos dar o perdão, a vida e a salvação. Quero aqui nesse momento destacar um texto do Antigo Testamento, que para mim é o Evangelho, um puro Evangelho, descrito no texto de Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículos 6 a 10, que diz assim, ó: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que texto maravilhoso! Que fantástico!
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, todos os nossos pecados. Até aquele que nós julgamos que, não, mas é um pecadinho. Eu só pensei, eu só senti. Até esse pecado foi colocado sobre os ombros de Cristo. Ele foi humilhado. Ele foi oprimido. Foi cortado deste mundo. Experimentou a morte. Experimentou o frio da sepultura. E o texto acrescenta: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele disse: o sacrifício que me agrada é o do meu filho, portanto eu vou permitir que façam dele. Pegam ele e moam ele. Por meus pecados, pelos pecados de cada um que aqui está e do mundo inteiro. Cristo não morreu somente por aqueles que recebem o céu. Porque Ele ofereceu esse sacrifício pelos seres humanos, então Ele pôde afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Lutero, quantas vezes Lutero ficou dentro do seu quarto, se chicoteando, judiando o seu corpo, achando que com isso alcançaria a graça de Deus? Mas aquela obra dele não serviu para nada, mas a de Cristo Jesus, esta serviu. E o Evangelho do Novo Testamento, o texto fantástico, que se nós decorássemos unicamente esse versículo, nós poderíamos testemunhar o amor de Deus. O versículo já foi lido pelo pastor. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que doce evangelho! Como é bom saber disso. Como alegra o nosso coração. Eu só quero destacar aqui sobre as obras algo que eu julgo muito importante, que a gente tenha isso muito claro em nossa mente. O que nos justifica lá no céu, perante Deus, é a sua graça em Jesus. E aí podemos até nos perguntar, mas por que as obras então? E eu quero ressaltar duas coisas importantes sobre as obras. A primeira sobre as obras. Eu vou fazer as boas obras porque eu já estou salvo. Porque Cristo me justificou, então eu quero viver nessa fé. E segundo, como cristãos, nós queremos praticar boas obras, porque através delas nós testemunhamos a fé e levamos o amor de Jesus aos outros corações. A vida eterna não é e não acontece por merecimento. A vida eterna nos vem de presente. E aqui eu destaquei um texto que o pastor Renato Regauer escreveu no caderninho de estudos deste ano, que diz assim, a ideia só pela graça é um golpe duro no orgulho humano. Ela não dá espaço para a autossuficiência, a autojustiça e nem para a arrogância de quem pretende salvar-se a si mesmo e a outros, mesmo por meio de esforços que aos olhos da sociedade parecem muito nobres e heróicos. Sim, a graça de Deus, ela esmaga o nosso orgulho. Eu fiz isso, eu mereço isso, eu sou bom. A graça de Deus esmaga isso, tira isso fora.
e coloca Cristo no seu lugar. Para falar um pouquinho mais da graça, bota volume aí nesse microfone para mim um pouquinho. Aí embaixo. Alô, oi. Eu quero demonstrar um pouquinho essa graça de Deus, essa graça que nós recebemos. E eu comparo essa graça com esse presente. E eu quero dar esse presente para alguém. Mas tem que ser alguém que eu não conheço, com quem eu nunca conversei. Eu estava olhando aqui, escolhendo alguém, enquanto pensava ali. Eu quero chamar essa senhora que está aqui sentada. Não sei nem o nome, por favor. É porque eu não conheço mesmo. Iris. Muito prazer, tá, Iris? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me conhece? Não. Nunca me viu? Nunca te vi. Em algum momento na sua vida, você fez algo diretamente a mim, que dissesse, você precisa me dar esse presente porque eu o mereço? Não. Não fez? Não. E o presente é seu. Pode abrir. Pode mostrar para eles. É um presente doce. Gostou? Gostei. Gosta de chocolate? Gosto. Muito obrigado. Tá? Por que eu... Pode sentar. Por que eu perguntei se ela me conhece e se ela tinha feito alguma coisa que justificasse eu lhe dar um presente? Assim nós somos diante de Deus. Muitos seres humanos ainda não conhecem Jesus. Muitos seres humanos ainda nunca falaram desse amor de Deus em Jesus. Essas pessoas nunca cantaram talvez um hino e que dissesse: Senhor, eu mereço o céu.